O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre. Oi? Ok, bom dia pessoal. Kleber de novo. Mais uma vez estamos aqui estudando a Bíblia. Nosso tema na escola dominical nesses dias é sobre o bom pastor. Esse é o nosso tema. Um tema que percorre toda a Escritura, desde o Velho Testamento, e agora a gente está chegando no Novo Testamento. A gente começou a estudar o livro de Salmo, na verdade o Salmo 23, aquele salmo bem famoso, o Senhor é meu pastor, e portanto eu não preciso de mais nada. Jeremias, também nós vimos, Jeremias faz uma crítica aos pastores, uma crítica social. Os pastores de Israel são os sacerdotes, os governantes, a nobreza. Ezequiel é mais ácido do que Jeremias,
E Deus diz que vai entrar na história e vai chamar a atenção dos pastores, vai punir os pastores, mas vai julgar também entre as ovelhas, porque tem ovelha gorda e ovelha magra no rebanho. Depois, Zacarias, novamente, nós temos essa ideia de que Deus diz: eu vou pastorear pessoalmente o meu rebanho. E Zacarias tem aquela passagem famosa na qual Jesus entra montado em Jerusalém, num jumento. Essa passagem, ela está lá em Zacarias, e Jesus se utiliza de Zacarias para fazer uma entrada em Jerusalém. E agora, então, nós temos, com todo esse conhecimento, esse entendimento dos profetas e do Salmo, a gente vai entrar no Novo Testamento. E nós vamos começar, então, com a parábola da ovelha perdida, que é bastante conhecida, e ela está lá no livro de Lucas, capítulo 15. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir lá em Lucas, capítulo 15. Lembrando sempre que Deus é o pastor de Israel, o povo pertence a Deus. Os cabeças do povo são os pastores. E Deus diz: o meu escolhido vai pastorear o povo. Nós estamos entrando nessa parte, onde o escolhido de Deus, Davi, o descendente de Davi, vai pastorear o povo. E é Deus pessoalmente quem está pastoreando o povo através desse descendente de Davi, que você já deve saber que é Jesus. Então, no Novo Testamento, o que é que nós temos? Nós temos que o pastor definitivamente, então, entrou na história. E ele vai reconduzir o seu rebanho para casa. Há um pastor e há um só rebanho. Esse é o objetivo final da mensagem de Jesus. No Evangelho de Lucas, então, começando a ler aí no capítulo 15, os fariseus estavam murmurando, estavam criticando Jesus, porque ele recebia pecadores e comia com eles. Bom, a elite só se reúne com a elite nas refeições. Você não vai ficar convidando alguém de uma classe social diferente. As pessoas costumam se agrupar em classes sociais semelhantes. E os fariseus não jamais colocariam na sua mesa uma pessoa que não fosse da mesma classe deles. Então, eles têm todo aquele ritual de comer com mãos limpas, em copos limpos e com pessoas puras. E a maioria das pessoas na sociedade não deviam se adequar a esses quesitos. Então, os fariseus criticam Jesus justamente por causa de uma certa tradição da qual eles seguem, fazem parte, e Jesus se recusa a levar em consideração mãos limpas e copos limpos e pessoas puras para se assentar na sua mesa. Os fariseus são bastante críticos de Jesus, mas Jesus não é daquele que se intimida com críticas, né? Mas ele também não é daquele que fica batendo boca com os seus críticos. Então ele tem nesse capítulo, ele conta 3 histórias para rebater essas críticas dos fariseus. E as histórias que ele conta são bem interessantes e vão dar uma resposta a estas críticas. O próprio Jesus é uma pessoa que ele é um crítico, né, do que as pessoas fazem, de como a sociedade funciona. Mas a diferença fundamental entre Jesus e os fariseus nas críticas é que Jesus é um crítico, mas ele tem a resposta para resolver a crítica. Então você tem pessoas que são críticas e passam a vida inteira criticando, mas não conseguem resolver nada e não tem solução para nada. Jesus é uma pessoa que critica o que precisa ser criticado, mas ele sempre apresenta uma boa solução. E nesse caso, a resposta de Jesus são 3 histórias, 3 parábolas. Uma parábola que ficou conhecida aí como a parábola da ovelha perdida, ou do bom pastor, se você quiser, a parábola da boa mulher e a parábola do bom pai, que é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. A parábola, ela tem uma estrutura poética
se você fizesse uma análise de como essa parábola está estruturada, ela vai num crescendo até que você chega no meio da parábola e você tem a restauração da ovelha. E depois você vai decrescendo a história. É um jeito comum de os antigos exporem histórias e também de fazer anotações, de escrever. Várias das histórias que a gente tem nas parábolas e textos dos profetas, eles seguem uma estrutura. E essa estrutura a gente às vezes não consegue ver, a gente não consegue ver na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia não tem a forma como ela está escrita, é como se fosse prosa. Então, às vezes é muito difícil de a gente identificar. Mas a parábola, ela tem essa estrutura e o auge da história é quando a ovelha é resgatada. Essa primeira parábola sobre a ovelha e os pastores, é bem curioso Jesus começar com essa história, porque a profissão de pastor é uma profissão desprezada pelos fariseus. E as ovelhas, elas representam riqueza, e mesmo 1% não deve ser perdido. Aqui é um gancho onde Jesus captura os fariseus como se fossem um peixe, né? Porque se ele vai contar uma parábola de pastor, já não vão querer ouvir desde o início. Mas como em outro trecho você fica sabendo que os fariseus são avarentos e não desprezam nada, então quando Jesus diz que uma ovelha se perdeu, mesmo sendo uma em 100, que é 1% da riqueza, né, representada pelas 100 ovelhas, não deve ser perdido. Então, essa pequena referência de que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, é o gancho no qual os fariseus são presos para continuar ouvindo aquilo que Jesus tem a dizer. A crítica que Jesus faz aqui é muito sutil, não é? Porque os fariseus são conhecedores dos profetas. Então, toda a conversa que eles têm com Jesus tem sempre um pano de fundo que está lá nos profetas, nos salmos, na lei. E se a gente olhar com bastante atenção, a gente consegue captar esse pano de fundo. Os fariseus, como eles são guias do povo, eles se dizem mestres, eles se dizem observantes da lei, então eles fazem parte daqueles que os profetas disseram que perderam as ovelhas. A crítica dos profetas de que aqueles que ensinam, né, os sacerdotes, os governantes, eles são os pastores. E agora, nos tempos de Jesus, além dos sacerdotes, você tem também tem os governantes e você tem também os fariseus, que se dizem professores, mestres da lei. Então, quem se diz mestre também é um pastor. E eles fazem parte, então, daqueles que os profetas criticaram, que perderam suas ovelhas. E Jesus, quem ele é? Porque os fariseus estão olhando Jesus comendo com pecadores, com pessoas que eles desprezam. Então, quem é Jesus? Será que a avaliação que eles estão fazendo de Jesus é a avaliação correta? Lembrando que os profetas disseram, no Salmo, Davi diz que Deus restaura, ele traz de volta a ovelha ao rebanho. O Jeremias disse, Davi, o meu servo, vai trazer as minhas ovelhas de volta, elas estão perdidas. Ezequiel diz, eu vou trazê-las de volta. E Zacarias de novo repete Ezequiel, dizendo, eu mesmo, pessoalmente, vou trazê-las de volta. Então, se eles conhecem os profetas, eles deveriam, de alguma maneira, saber que Jesus está na sua vida, em quem ele está incorporando o que esses profetas disseram. Então, Jesus é aquele de quem Ezequiel disse, eu mesmo vou trazer as minhas ovelhas de volta. Mas eles não estão reconhecendo isso, né? Tanto Jeremias quanto Ezequiel, quando se criticam os pastores, eles têm uma linguagem muito ácida e até violenta, na qual eles dizem, olha, eu vou destruir os pastores.
Mas Jesus, quando se manifesta, ele parece até que faz uma releitura desses profetas, porque ele não é uma pessoa violenta. Então, é como se ele estivesse dizendo aos fariseus: olha, Deus está chamando de volta os pastores. Deus não vai destruir os pastores. Eu quero vocês junto comigo, resgatando as ovelhas. E eu mesmo, então, estou mostrando o que é que precisa ser feito. E se vocês me seguirem, fizerem o que eu faço, como eu faço, vocês vão me ajudar a resgatar as ovelhas. E aí haverá grande alegria por isso, porque Jesus diz no final da parábola que a maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então ele está chamando os fariseus para fazer parte do rebanho dele e fazer parte do rebanho dele como pastores. Mas será que eles vão entender isso? Dentro da parábola, você encontra lá no versículo 6 que o pastor, quando retorna, ele reúne os seus amigos. Isso é uma palavra que os fariseus usavam entre eles, né, para se representar. Eram os amigos, era uma sociedade de amigos, esses fariseus. Então, de alguma maneira, Jesus usa essa palavra e introduz essa irmandade dos fariseus dentro da parábola. Então, eles deveriam ser amigos dos pastores e amigo de Jesus, que é o grande pastor, para ajudar a resgatar as ovelhas. O pastor levou 100 ovelhas para pastorear, uma delas se perdeu, ele deixa as 99 ao cuidado de um ajudante e vai atrás daquela ovelha. Ele encontra, ele busca, ele se preocupa com a ovelha, ele restaura a ovelha, trazendo ela de volta para o rebanho. Agora, existe um custo, porque a ovelha, quando é encontrada, ela fica muito assustada. Então, o pastor ele tem que trazer a ovelha nos ombros, ele tem que carregar a ovelha, ela não vai voltar sozinha. E a ovelha, por outro lado, ela tem que querer ser encontrada. Se ela não emitir nenhum som, fica muito difícil do pastor conseguir encontrar essa ovelha. E as 99 não ficam perdidas lá no deserto, porque um pastor não ia abandonar 99 ovelhas e ir atrás de uma só. Então, tem algum ajudante que fica tomando conta daquelas 99, enquanto ele vai buscar aquela ovelha. Mas, de qualquer maneira, ele é o responsável por todo o rebanho. Então, o ajudante fica lá, mas o pastor ainda é o responsável. Ele traz a ovelha de volta e a grande alegria entre ele e os seus amigos. Aqui há uma proporção, né, de 1 para 100, 1%, uma ovelha em 100. Talvez um fariseu pudesse dizer, mas é somente uma ovelha. Então segue a próxima história, que está ligada com essa história da ovelha perdida. As 3 histórias nesse capítulo, elas estão ligadas, porque elas estão dizendo, as pessoas estão perdidas e preciso resgatá-las. E agora ele conta uma história de uma mulher que perde uma moeda dentro da sua própria casa. E ela procura diligentemente até encontrá-la. Então, esse diligentemente é como o pastor que procura a ovelha diligentemente até encontrá-la. Se o pastor é uma profissão desprezada pelos fariseus, agora aqui também não é uma parábola, digamos assim, melhor, né? Porque Jesus coloca uma mulher que é diligente em encontrar uma moeda que ela perdeu, mas aqui a proporção aumenta, né? Se antes era uma ovelha para 100, agora é uma moeda em 10. Então há um crescendo aqui, né? Naquilo que está sendo perdido. Primeiro era só um animal, agora é um valor monetário, é um dinheiro. Se na parábola anterior o pastor você claramente identifica com Jesus ou com Deus, agora a gente tem uma figura feminina também
que é identificada, uma pessoa diligente que procura a moeda. Numa das raras vezes, você tem uma parábola onde uma mulher aparece e essa mulher é uma figura da diligência que Jesus tem, não é? É uma figura de Deus que procura, que se importa com o ser humano. Mas não deixa de soar aos ouvidos dos fariseus algo bastante estranho, não é? Primeiro Jesus falando de um pastor, agora de uma mulher, e eles sendo tão conhecedores das Escrituras, não deveriam ter um comportamento como tem esse pastor ou como tem essa mulher? Então, com essas histórias, Jesus está chamando esses fariseus à reflexão. Então, ao invés de usar da força, como Ezequiel diz, eu vou destruir os pastores, eu vou punir os pastores, Jesus usa da palavra, da boa palavra, da palavra bendita, da palavra inteligente, para fazer com que esses homens raciocinem e mudem a sua mentalidade. E mudança de mentalidade é justamente o que significa na língua original a palavra arrepender-se, é mudar de mentalidade. Então, esses homens estão sendo chamados ao arrependimento, à mudança de mentalidade. Ao invés de ficar só com a crítica a Jesus e com uma tradição de lavar mãos e de só comer com pessoas puras, quando na verdade lavar as mãos é uma coisa boa, mas realmente não tem nenhum valor significativo para dizer que você é uma pessoa justa. Significa somente que você é uma pessoa que lava as mãos, não mais do que isso. Talvez alguém asseado, mas lavar a mão não significa que você é uma pessoa que age de maneira justa. Então, a crítica que Jesus faz é uma crítica bastante sutil, que leva os fariseus a pensar e quer levá-los ao arrependimento. Então, vem uma terceira história ligada com essas duas, com a ovelha perdida e com a mulher que encontra a sua moeda. Agora a proporção aumenta, porque nessa história está todo mundo perdido, né? São os dois filhos que estão perdidos. Então, se antes era uma ovelha, depois uma moeda, agora finalmente são pessoas. Então, Jesus vai ao âmago, ao cerne daquela mensagem que ele quer transmitir aos fariseus, do arrependimento que ele está buscando entre os fariseus. Essa parábola, na maioria das Bíblias, ela tem o título de parábola do filho pródigo, e esse título ele já induz você a pensar que há um filho bom e um filho mau, que é aquele filho que deixa a casa, pede a herança do pai e vai embora gastar a herança do jeito que ele bem entende. E um filho fica em casa. Você fica com a impressão, pelo título, de que o filho que fica em casa, de que é um bom filho. Mas, se você observar, quando o pródigo, né, o pródigo é o gastador. Quando o pródigo pede a herança, ele deseja a morte do pai, ainda em vida, e o outro filho, ele não faz nada a respeito. Então é como se ele dissesse, puxa, eu devia ter feito a mesma coisa com o meu irmão, que o meu irmão fez. Mas ao mesmo tempo ele decide ficar em casa. E os dois filhos é que estão perdidos. Um fica perdido dentro de casa e um se perde no estrangeiro. Aquele filho que vai embora, que parte com a herança do pai, ele gasta tudo que ele tem. Ele se perde no mundo e quando ele se dá conta, ele pensa, puxa, até os servos na casa do meu pai tinham comida melhor do que essa que eu estou comendo aqui, comida de porco, e eu nem consigo comer isso. Então ele muda de mentalidade, ele se arrepende e volta para casa. Aquele filho que ficou em casa fica totalmente emburrado, porque
quando o filho pródigo volta, o pai resolve fazer uma festa. Esse pai é um personagem nessa história que ele é totalmente desconcertante para os padrões da época, e os fariseus notavam isso muito bem. Primeiro que quando o filho pediu a herança com o pai em vida, ele merecia ser, no mínimo, esbofeteado, talvez expulso de casa por desejar a morte do pai. E o pai, me parece que com muita dor, acaba se desfazendo de algumas propriedades, ajunta o dinheiro referente à herança dele e dá o dinheiro para ele gastar. E o pai fica, parece que todo dia ele está ali esperando que esse filho volte. E quando ele vê que o filho volta, depois de um tempo razoável, ele sai correndo para abraçar o filho e mal deixa o filho falar, ele beija o filho e manda os servos trazer uma roupa nova, ele toma um banho, põe sandálias novas e vai dar uma grande festa, convidando aí os seus amigos para participar dessa festa. O filho que retorna, ele fica abismado com essa bondade do pai. Porque se é que o pai iria recebê-lo de volta, um pai normal ainda teria esbofeteado ele e colocado ele talvez como um servo da casa, fazendo algum dos piores serviços que tivessem para fazer. Mas o pai recebe muito bem esse filho de volta. Quando ele corre em direção ao filho, ele se expõe ao ridículo, porque é uma pessoa já de mais idade, com aquela roupa, tipo um vestidão, erguendo o vestidão até as canelas e saindo correndo em direção ao filho que vem todo sujo e que gastou toda a herança que ele tinha direito. E o pai vai em direção a ele, abraça e beija. Qualquer um vendo uma cena dessas ou imaginando uma cena dessas teria ficado assim arrepiado de como é que esse pai pode agir desse jeito. E depois, enquanto tem a festa, o filho que ficou em casa fica emburrado e diz: eu não vou entrar na festa. E o pai está lá tentando reconciliar o filho para colocar o filho de volta na festa. Como se a bondade do pai fosse um obstáculo para que ele fosse um bom filho. Então ele está dentro de casa, ele não foi embora, mas também é alguém que não reconhece, não entende a bondade do pai. E o pai de novo se expõe ao ridículo, porque o filho que ficou de fora está desprezando aquilo que o pai fez. E jamais numa sociedade patriarcal, um filho deveria desprezar aquilo que o pai faz ou uma ordem do pai. Então, no fundo, esse filho também está perdido, embora ele tenha ficado em casa. Quem é esse pai tão bondoso que recebe de volta alguém que lhe fez um grande mal, sendo seu próprio filho, reconcilia o filho, ele encontra o filho de volta, recebe em casa, e o próprio filho que já estava em casa também é bem recebido pelo pai. Então, será que um fariseu, ouvindo isso, pensaria que ele é um filho que está dentro de casa e que deveria reconhecer a bondade do pai? E que aquele rapaz, o pródigo que foi embora, não se parece com aqueles pecadores aos quais Jesus estava se assentando à mesa? Será que os fariseus não conseguem reconhecer essa pessoa do Pai bondoso que está em Jesus, chamando todos pecadores e chamando o povo de Deus, de Israel, de volta? As três parábolas mostram que todos estão perdidos. Eles estão perdidos na diáspora, há muitos judeus fora de Israel. Eles estão perdidos em Israel, fariseus e muitos outros em Israel não conseguem ver que Jesus é o pastor que Ezequiel prometeu, que os profetas prometeram, que entraria na história. Esses homens estão ali à sombra do templo,
sacerdotes, fariseus que frequentam o templo assiduamente, o templo onde deveria ser o lugar de onde jorra a fonte do conhecimento da Escritura, não estão reconhecendo que Jesus é o pastor. E há pessoas perdidas em todo o mundo, não só aqueles pecadores com os quais Jesus estava tendo suas refeições, mas há muitas e muitas pessoas, aliás, muito mais pessoas fora de Israel, que estão perdidas e necessitam de pastores que são seguidores de Jesus, que vão ajudar a pastorear o povo de Deus, porque todo ser humano, no fundo, é para ser pastoreado por Deus. E Jesus está chamando esses homens ali só para começar um trabalho, ajudar a pastorear os filhos de Israel, que são os primeiros para quem Jesus veio. Sempre retornando ao Salmo 23, ele me traz de volta, ele me faz mudar de mentalidade, que é o arrepender-me, ele me resgata, ele me traz, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Deus tem um nome, ele tem uma reputação, e ele nunca foge dessa reputação que ele tem, a responsabilidade dessa reputação, que é trazer de volta para o seu rebanho a ovelha perdida. Desde o jardim do Éden, o ser humano ficou exilado da presença de Deus. E agora em Jesus, todos são chamados a retornar à presença de Deus. E a figura utilizada, a figura do pastor, é uma figura fundamental para a gente entender que Deus está convocando toda a humanidade para retornar desse exílio para um novo mundo que ele vai criar. Então existe um rebanho, todas as ovelhas estão perdidas, o pastor, ele vai atrás das ovelhas, ele restaura a ovelha no caminho correto, junto ao rebanho. O bom pastor não perde uma ovelha. Essa é a reputação dele. O nome de Deus está empenhado nessa reputação, então não vai falhar. Só tem um ponto onde pode falhar. É se a ovelha não quiser ser restaurada. Deus, desde o início, respeita absolutamente a independência, a liberdade que ele deu para cada ser humano que pisou nessa face da terra. Então, para ser resgatado, a ovelha precisa querer. Esse é o único ponto onde Deus não pode intervir, que é a vontade própria do ser humano. Eu espero que você seja uma daquelas ovelhas que quer ser ouvida pelo pastor. Todos os dias nós estamos arriscados a nos perder, a sair do caminho divino. Mas pensa sempre nesse salmo, que Deus nos resgata, nos traz de volta no bom caminho, por amor do seu nome. Obrigado por sua atenção. Encerramos por aqui. Semana que vem a gente continua esse tema e você continua por aí. Daqui a pouquinho devemos ter uma nova mensagem. Obrigado. Tenha um bom dia. Fica com Deus.